Oi, muito bem. Uma boa tarde a todos. Tivemos aqui um problema com a conexão, me desculpem. Caiu a nossa live. Vou esperar para que todos voltem. Já vou de imediato aqui botar na sala o professor. Estávamos. Desculpem por esse imprevisto. Oi, amigo, voltamos. Bora, tecnologia é isso. Vamos embora. Vai lá. Então, eu dizia que tem uma música do Roberto Carlos que exprime exatamente isso. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Ora, quem torna, sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Ora, a namoradinha é do amigo. O amigo torna, é o modelo. Então, todo desejo é mediado por um modelo. Nós não desejamos diretamente. Nós olhamos para um modelo e, de algum modo, nos colocamos no lugar dele. E por isso, a inveja é quando nós desejamos alguma coisa que não nos pertence e quando, de algum modo, não há o nosso espaço ou o nosso produto, mas só aquele. E aí o modelo passa a ser um rival. Esse é o mecanismo que o René Girard percebe está presente em todas as narrativas. Lúcifer inveja a Deus. Adão e Eva invejam a serpente. Caim inveja Abel. Esaú inveja Jacó. Os irmãos invejam José, que era o preferido do pai. Saul inveja Davi. Os discípulos invejam Tiago e João. E os fariseus invejam Jesus. No teatro de Shakespeare, por exemplo, há uma miríade de invejosos. Bruto e Cássio invejam Júlio César. Iago inveja Otelo. Macbeth inveja Duncan. E por aí vai. Se a gente pegar todas as narrativas, tem esse mecanismo de inveja, de desejo mimético, de concorrência e rivalidade com o modelo. Essa é a ideia básica que ele desdobra em várias e várias questões. Ótimo, ótimo. E é interessante porque quando a gente olha para a vida prática, vida concreta, a gente encontra isso diariamente, encontramos isso a todo momento na nossa vida. Quando pegamos as crianças fica muito fácil. Por exemplo, lá em casa eu tenho três, né? Tá vindo agora o quarto, tá vindo agora a Maria. Mas, por exemplo, o Tomás, que é o de 3 anos, ele carinhosamente recebeu um apelido que é o apelido de imitão. Ele faz absolutamente tudo que a irmã dele faz. Ele, a todo momento, a copia. É impressionante. Ele fica atento, observando o meio, observando as pessoas, E ela tem conscientemente. quantos anos? Ele tem três. O Tomás tem três e a Catarina fez 5 agora, em maio, Tá. né, final de abril. E ele fica observando as pessoas e, conscientemente ou inconscientemente, ele vai escolhendo aqueles a quem ele deseja imitar, ele deseja copiar. E é assim que vai se dando toda a formação da personalidade, e é assim que vai se dando todo o processo de interação, de aquisição de novos conhecimentos, de manuseio de novas ferramentas. Quando nós estamos no universo infantil, isso parece que fica muito claro, e nós aceitamos com uma certa tranquilidade isso tudo. Você pega autores da psicologia que tratam sobre o processo de imitação, o próprio Vygotsky, tantos outros autores, né? Piaget, de alguma forma, todos os autores que vão tratar da primeira infância vão sublinhar, vão dar uma ênfase na questão da imitação. Só que lá para as tantas, quando nós vamos entrando na vida adulta, quando nós vamos nos sentindo mais donos de nós mesmos, mais autônomos, né, e menos autômatos, nós vamos criando uma certa implicância com isso, do tipo, olha, imitar não, eu preciso ser eu mesmo. Que papo é esse, né, de pegar algo de alguém, pegar uma característica, né? Então, por exemplo, eu dou aula, mas em hipótese nenhuma eu posso ser papagaio de pirata. Imagina que eu vou assistir uma aula do professor Vitor, que fala 100 vezes melhor do que eu, que tem mais didática, que tem mais carisma, que tem mais tempo de sala de aula, que tem mais horas de voo em sala de aula, e que eu vou assisti-lo por uma, duas, três vezes, vou tornar-me aluno dele e vou passar a falar como ele fala. Não, eu preciso descobrir por mim mesmo, eu preciso, do nada, descobrir a minha voz, a minha pessoa, não posso aceitar interferências, não posso ter esse desejo mimético, não posso fazer essa emulação. É interessante que em algum momento entra essa encanação de que eu preciso fazer por mim mesmo, pensar com os meus botões, falar sempre em primeira voz.
E aí nós perdemos um elemento importantíssimo do desenvolvimento humano, da formação de uma personalidade, que sem deixar de ser única e irrepetível, precisa a todo momento, uma vez que nós somos ser de alteridade, uma vez que nós estamos em relação, precisa pegar exemplos, precisa ter modelos mediadores para construir-se a si mesma. E eu vejo pessoas de verdade, porose, de quererem ser inclinações e das suas concupiscências, elas nunca chegam a ser aquele eu mesmo tão desejado, que seria um eu mesmo virtuoso, de uma personalidade forte, madura, porque elas querem excluir e rivalizar com os outros, ao invés de imitá-los e integrá-los na sua personalidade, entende? Exatamente isso. E é isso que o Girard chama de mentira romântica, que é a ilusão de autonomia, a ilusão de uma autenticidade atomizada, isolada e de autorreferente. Na verdade, isso é a inveja ao avesso, isso é o orgulho, porque o orgulhoso, ele quer ser invejado. Tanto que ele se exibe, ele ostenta os seus dons, os seus talentos, como se eles já não fossem inspirados por outrem, como se eles fossem o primeiro grande modelo. E eles querem ser modelos dos outros. Por isso que o orgulho está ligado ao desejo de ser invejado. E o orgulhoso, ele é invejoso também. Só que ele não assume a sua inveja. E tu falaste a palavra certa. A terapia, e a gente está falando de uma forma bem prática, a terapia é se sentir agradecido pela grandeza do modelo. É aplaudir o modelo e não querer rivalizar com ele. Porque nunca, tu falaste muito bem, nós não somos idênticos. Então, um professor que se inspira no outro nunca vai ser um papagaio, nunca vai ser igual, nem é possível ser igual, porque já tem a sua própria personalidade, porque tem outra formação, porque tem outras influências, outros modelos. Então, por exemplo, a gente tem um grande mestre na filosofia aqui em Belém, que é o Benedito Nunes. Ele é foi um homem muito sábio, muito virtuoso, que deu assim... o nome do livro que fizeram em homenagem a ele é O Amigo Bené Fazedor de Rumos. Ele abriu rumos para muitos intelectuais, professores, que não precisam querer, é impossível imitá-lo. Ele tinha uma personalidade muito própria. E os seus discípulos, eu sou um deles, não se comparam entre si. São pessoas muito diferentes. Mesmo que nós o imitássemos no rigor, na disciplina, no amor ao magistério, no carinho com os alunos, cada um é cada qual, então não tem essa preocupação. Eu, pelo menos, nunca rivalizei com ninguém, porque ele é um modelo que é uma mediação externa. Ninguém nunca vai ocupar o local dele de fundador, por exemplo, da Faculdade de Filosofia. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dele de primeiro grande intérprete de Guimarães Rosa. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dele, então não tem comparação. Não tem comparação. Até porque, me ajude a construir esse raciocínio, o invejoso aqui no sentido mais baixo, mais imoral, mais pecaminoso, ele não vai olhar e dizer o seguinte, olha, eu desejo trabalhar tão bem quanto o professor Vitor. Ele vai dizer, eu desejo o trabalho do professor Vitor. Tem uma posse, tem uma usurpação. Tipo, olha, não é que eu desejo ter uma mulher tão bela e virtuosa quanto a do fulano. Eu desejo a mulher mesmo do fulano. Exatamente. Não é que eu desejo ter um carro como o dele. Eu quero o carro dele. Na verdade, ao invés de eu ter o desejo mimético que me inspira uma mulher como a dele, um carro como o dele, eu me fixo no mediador, eu me fixo no modelo. E eu fico preocupado com o modelo. É por isso que se eu mudo de vida, eu mudo de mulher, ele continua preso em mim. E não está mais preocupado com a mulher. E quando, por exemplo, um cargo, né? Um cargo único, e eu não tenho como ter um cargo como o dele, o que eu quero? Eu quero estar no local dele. Porque, no fundo, eu não quero o cargo, eu quero a pessoa dele, eu estou fixado nele. Essa é a ideia da inveja. E a inveja, diz São Tomás de Aquino, é o único dos pecados capitais que não gera prazer. A inveja é um sentimento de impotência e de fraqueza. Porque você começa a admirar, e quanto mais você admira, mais você percebe que é a sua incapacidade. E a inveja paralisa. A inveja nos deixa sem reação, sem capacidade de ação, porque tu falaste a palavra adequada. A virtude correspondente é a emulação.
É a boa imitação, é a inspiração. Puxa, o Henrique está fazendo um trabalho maravilhoso nas redes sociais, tratando de temas de psicologia aplicada, ajudando uma quantidade enorme. Puxa, eu também vou fazer isso. Eu também vou me inspirar com ele, dele, vou pegar uma carona, eu vou fazer uma live, eu vou mimetizar no bom sentido, eu vou copiar os temas para falar do meu modo, ou então do modo dele citando. E aí todo mundo vai ajudando e crescendo. Eu tenho meu pequeno espaço, ele tem o espaço dele que é maior, não tem problema, a gente vai junto. Isso é positivo. Isso é o desejo mimético de um mediador externo. Externo, porque eu não estou concorrendo com ele. Eu nunca vou concorrer com o Benedito Nunes. Ele tinha 80, quando eu tinha 19, ele tinha 80. Como é que eu seria paranoide se eu tivesse, né, querendo comparar com alguém que tem uma obra que eu talvez nunca terei, ou terei, eu não sei. Mas para eu ter uma obra como a dele, eu preciso começar a escrever o primeiro livro. Ele tem 20 livros. Né? Eu não tinha nenhum, como é que eu vou querer comparar? Mas o desejo mimético, ele gera paranoia. Ele gera loucuras de desejos absolutamente incabidos. Perfeito. E me parece muito interessante esse olhar da virtude da emulação, né, desse querer encontrar algo no outro que pode ser copiado, que pode ser imitado, que pode ser incorporado, porque aquilo que eu quero não é crescer às custas do outro, eu quero é crescer com ele, eu quero aprender com aquilo Claro. que ele faz de bem, com aquilo que ele faz de melhor. Algo que me parece muito oportuno, muito convidativo nesse campo, professor, é o seguinte: eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei. Estávamos numa reunião, né, e quem estava conduzindo essa reunião, na qual estávamos avaliando algumas pessoas, era um homem muito virtuoso, um homem que eu admiro muito, o Reinaldo Augusto, e começamos a falar de alguns nomes, de algumas pessoas, e sempre surgia um elogio, alguém tecia um elogio, e na sequência vinha um outro e dizia: olha, mas, né, eu sei Mas, que é uma pessoa inteligente, mas ele se separou da esposa, olha, mas ele tem um comportamento assim, assim, assado, mas aquilo outro. Sempre vinha um mas que era um mas depreciativo. E aí perguntaram, né, estavam avaliando lá esses nomes, perguntaram ao Reinaldo, que estava conduzindo essa reunião, falou assim: olha, você não percebe que esses nomes que nós estamos falando, embora tenham bons atributos, tem também coisas que contam contrariamente a eles? Ele falou: não, eu não sabia. Ele falou: vou dizer por quê. Eu estou tão preocupado em ver o que há de bom nas pessoas, eu estou tão sedento por aquilo que elas têm de melhor, porque eu quero aprender com elas, porque eu quero copiar elas, porque eu quero incorporar aquilo que elas fazem naquilo que eu sou, que não sobrou tempo de colocar aqui os mas. E isso é fantástico na nossa vida, que seria a vida assim de um homem e de uma mulher que querem construir uma personalidade madura, que é a vida de um santo. Ele não está preocupado com os mas. Ele está sedento por encontrar aquilo que há de bom, aquilo que há de óptimo, aquilo que há de melhor. O processo de educação precisaria ser isso, né? O processo de edultere, né? Extrair o quê? Aquilo que há de potência, aquilo que há de beleza. Nesse sentido, Viktor Frankl, na sua proposta de psicoterapia, ele é impecável, porque para Viktor Frankl existe uma máxima muito clara na logoterapia. É o seguinte: nós, logoterapeutas, trabalhamos com aquilo que está saudável na pessoa. Até diante de alguém doente, nós vamos buscar ver aquilo que está preservado na doença. Aquilo que no meio da doença ainda permanece preservado, intacto. E a partir do saudável, do preservado, do intacto, nós vamos trazendo a pessoa para fora. Esse desejo mimético e esse olhar de águia que busca ver o que há de bom para que eu possa incorporar, para que eu possa me espelhar, faz com que a gente pare com essas implicâncias terríveis, com esse olhar tacanha e mesquinho, que fica vendo os mas, que fica vendo, né, particularidades ruins. Olha, coisas ruins todos nós temos. Se for escavar, existe aí uma enormidade de realidades nefastas, trágicas, podres em cada um de nós. Mas o meu olhar para o outro precisa ser um olhar de alguém que busca contemplar o que há de belo, porque há algo belo. O que há de verdadeiro, porque há algo de verdade lá. O que há de bom, porque é uma bondade. Inclusive, ele foi feito na bondade, ele foi feito pela própria verdade, né? Ele é fruto de uma obra
de uma obra bela. Então, aguçarmos, assim, afinarmos, melhor dizendo, o nosso olhar para encontrarmos o que é de bom, porque senão a gente vai cair naquela inveja, que é aquela inveja de usurpação, aquela inveja orgulhosa, aquela inveja que quer tomar posse, que quer destruir, que quer falar mal, né? Então, assim, esse é um ponto que me chama muito a atenção na questão da emulação, né? Do desejo médico de encontrar pontos positivos. Puxa, que coisa fantástica. E aí eu cresço contigo. Claro, olha, eu concordo plenamente contigo. Essas ressalvas, elas são ressalvas invejosas e ressentidas. É como se dissesse, mas ele não é perfeito, ele se separou. Eu não me separei. O que está implícito aqui ele é bom, ele tem esse mérito, mas ele tem um demérito que provavelmente eu não tenho. É como se quisesse... Ele está se comparando. É como se ele é um bom orador, mas ele está divorciado. Eu não sou um bom orador, mas eu estou casado. Pô, mas peraí, ninguém está falando de casamento, a gente está falando de capacidade expressiva e retórica. Mas aí, como ele está se comparando, ele está se colocando na balança. Mas peraí, o que eu tenho que ele não tem, já que ele tem algo que eu não tenho? Então, é uma ressalva invejosa. E eu concordo plenamente contigo. Se tem uma das passagens que eu gosto no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, é quando Cristo diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. É como na oração do Pai Nosso, que ele ensina no mesmo momento, perdoai as vossas ofensas, como nós perdoamos. É uma condição. A gente não pode julgar ninguém. Não deve julgar ninguém. Se não podeis julgar, elogiar, cala-te. Olha, se os teus olhos forem translúcidos, clarividentes, forem limpos, se os teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem obscuros, né, aí ele será tenebroso. Olhar para o escuro é querer pejorar, é querer prejudicar. Invidere é não ver. Lembra de Dante, lá no Purgatório? Os invejosos estão com os olhos costurados. Eles estão com os olhos costurados. Essa é a pena. Eles não podem ver. Porque invidere é não ver. É exatamente não ficar cobiçando e querer o que é dos outros. Não querer invejar o que é dos outros. Isso é muito relevante. Esse ressentimento de querer ficar se colocando em comparação, ficar buscando o que é dos outros. E também tem no alemão uma expressão que é muito interessante, que é Schadenfreude. Schadenfreude é a amargura ou a tristeza diante da fortuna ou do sucesso alheio. Tu me dás uma bela notícia. Vou ter um quarto filho, mas que maravilha! Eu me congratulo profundamente. Eu também quero ter um quarto filho. Eu não vou pensar assim, puxa, Deus mandou o quarto filho para o Henrique, mas ainda não me mandou para mim. Caramba, eu só tenho 3. Puxa, o Ítalo tem 7, eu só tenho 3. Não, que maravilha! O 7º do Ítalo, o 4º, Henrique, tomara que Deus mande para todo mundo. Se não mandar para mim, tudo bem. Mas eu vou ficar feliz, eu não vou me colocar, não, peraí, ele tem mais do que eu também quero uma família numerosa. Não, eu não vou eu vou ser plenamente alegre com o teu bem. E claro que me motiva, eu também quero, mas se eu tivesse era meu, não teu. E se Deus por acaso não me mandar mais nenhum, tudo bem, eu vou ficar muito feliz cada novo filho. E eu não vou ficar me comparando, é fazer o que eu tenho que fazer da minha vida. E integrar esses bons exemplos. Nunca falar mal de ninguém. Nunca falar mal de ninguém. Se não podes elogiar, cala-te. Pronto. Ótimo. Quando vem esse ímpeto, não fala. Tu pode explicar isso? A fala tem um poder enorme na nossa personalidade. Tudo bem que a gente não pode controlar plenamente o nosso pensamento, os nossos afetos interiores, os nossos movimentos internos, porque muitas vezes são incoercíveis. Mas o silêncio a gente é capaz de garantir. Então não fala. E quando estiverem fofocando, não alimentar a fofoca. Porque cada vez que isso também é mimética, a fofoca também é mimética. Aí um fala mal, ele se divorciou, o outro também se divorciou, mas pronto, já mudou até o assunto. E a gente fica medíocre, fica comezinho, fica falando, não era nem o tema. Como isso acontece? Exato, exato. E assim, e não temos medo de acharmos boas referências. É aquilo que Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Todos nós deveríamos nos perguntar e ter na ponta da língua a resposta: é o seguinte, a quem eu estou imitando? A quem eu estou imitando? Porque a partir desses modelos eu posso dizer muito acerca do que eu sou, do que eu creio, do que eu vivo, do que eu amo, do que eu temo, né?
Por exemplo, isso no processo terapêutico muitas vezes eu faço. Eu tento, no primeiro momento, definir quem é a assembleia de vozes dessa pessoa, porque normalmente aquilo que nós chamamos de assembleia de vozes são as pessoas que essa pessoa imita, são pessoas que ela consulta, que ela escuta, que ela admira e que, portanto, ela copia, né? Com mediação externa. Porque Exato. se São José Maria Escrivá é um protagonista da minha Assembleia de Vozes, eu não posso me comparar com ele. Ele já está morto na glória dos céus, já fez uma obra universal extraordinária da qual eu sou o efeito. Mas eu não posso me comparar com Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas. Não é possível com o fundador do Opus Dei, eu não posso comparar com São Francisco ou então com Churchill. Então, essa Assembleia de Voz é o típico exemplo de uma emulação positiva, porque a mediação é externa. Ótimo, ótimo, ótimo. Exatamente. E pensarmos nisso, né? Talvez deixar isso aqui até com uma proposta. Primeiro, você trouxe um tema bem incisivo, né? Falou de forma bem categórica. Não falar mal, não ficar com maledicência, não ficar com fofoquinha, né? Não ficar entrando nesses pormenores. Porque isso é a celebração da nossa fraqueza e da nossa impotência. Quando você tem um conjunto de fofoqueiros maledicentes, eles estão festejando reciprocamente a sua baixeza e a sua impotência. Quando tem um conjunto de gente magnânima, gente grande, aberta, dessas que têm os olhos puros, eles estão falando bem de todo mundo e buscando bem para eles e para os outros. Eles não estão querendo diminuir ninguém. Eles querem enaltecer as pessoas. Bem, quem não tem muito o que se elogiar, cala, pronto, cala, porque tem gente boa. Você vai perder tempo falando, mas o Luiz tem esse problema, ele é barbudão, né? Essa barba meio feia. Não, pô, o cara tá fazendo bem. Não. Você não vai falar mal de jeito nenhum da barba dele, gosta da barba, deixa. A esposa deve gostar, pronto, basta. Não, mas tem essa questão da barba, né? Que é meio estranha. Porra! Tá entendendo? Isso é uma estupidez, assim, sem tamanho. E olha, tem uma coisa interessante que o Girard diz também, eu queria te ouvir como psicólogo. Ele fala que a vaidade e a vergonha são relacionadas com a inveja. A vaidade é querer ser invejado. Então a vaidade eu me exponho, eu ponho uma foto minha e eu quero curtições, eu quero likes, eu quero comentários, eu quero aplausos. E se ninguém, tu sabes que isso é diagnosticado, eu vi isso daquele documentário sobre o dilema das redes, que é uma espécie de depressão ou ficar deprimido por não ter repercussão nas redes. Ótimo. Então eu pongo conteúdo, mas ninguém... Então começa a ficar, principalmente em adolescentes, que não tem engajamento público, não gera público, né? Cria um conteúdo, ninguém dá a mínima, porque é um conteúdo ruim e a pessoa se deprime. E o outro é a vergonha. Por quê? Porque a vergonha é ver-se pelos olhos dos outros. Então, a pessoa madura, ela tem autoconhecimento. Fala, bem, eu sou isso aqui, é isso que eu sou capaz de fazer. Tenho virtudes, tenho vícios, tenho grandezas, tenho baixezas, pronto. É isso que eu tenho, eu estou conciliado comigo. O meu olhar de aprovação ou de reprovação não me afeta. Se você me reprovar, paciência, o problema é seu. Eu estou aprovado por mim mesmo. Tem coisas que eu me reprovo e pronto. Mas quando eu tenho vergonha do olhar alheio, é porque eu estou na pauta mimética. Eu estou me colocando como modelo. E o pior ainda é quando eu sou reprovado pelo meu modelo. Aí sim, a inveja é total, porque eu queria a aprovação do modelo que eu invejo. Exato. Tu não vês isso no teu cotidiano? Exatamente isso. Tem algo que dá para pegar ainda, não em cheio exatamente nessa reflexão, mas trazendo elementos novos para isso, que é inclusive um texto do Olavo muito interessante, em que ele vai falar sobre a inveja. Ele vai falar que o invejoso, ele fala internamente com uma voz de desprezo. E ele fala externamente com uma voz de orgulho. Ou seja, ele está sempre nessa realidade, aversão de si e anseio por autovalorização. Né? Ele se mostra como um orgulhoso, né? Ele se mostra de forma soberba, de forma arrogante, de forma altiva, mas por dentro ele se vê destruído, ele não se sente validado, ele sabe que ele se tornou incapaz por ele mesmo de atingir aquilo que ele busca, de conseguir se tornar aquilo que almejava. E é exatamente isso. Assim, a inveja ela vai lançando raízes, né? Como uma doença espiritual, como um vício capital.
ela é mãe de uma enormidade de desordens afetivas. E aí a gente pode pensar em tudo que a inveja traz. Traz do orgulho, à vaidade, à avareza, à maledicência, à usurpação. Poderíamos aqui fazer uma lista infindável de prole, de filhos, desta doença terrível que é a inveja. Né? Em contrapartida, quando nós nos colocamos com esse olhar mais calmo, mais atento, mais amoroso, querendo encontrar aquilo que há de bom no outro, aquilo que há de bom no mundo, nós vamos, de alguma forma, botando fim a essas ervas daninhas que vão nascendo no campo da inveja. E lembrar o seguinte, olha, a presença do outro é sempre um apelo à minha consciência. E quanto melhor esse outro for, e é por isso que nós precisamos nos cercar de gente boa. Você pega os santos, professor, o senhor tem muito claro isso, assim, os santos, eles vêm na história aos montes. Onde tem um santo, tem uma penca de santos. A mãe do fulano era santo. O pároco do fulano era santo. Pega Santo Agostinho, né? Que eu sei que tu amas, né? A mãe dele é Santa Mônica, né? O padre a quem ele escutava, Santo Ambrósio. Né? Assim, vem penca, você pega São Francisco, está junto com Santa Clara, que está junto com Santo Antônio. Né? Você pega São Felipe Neri, está junto, muito próximo ao tempo de Santo Inácio. Enfim, eles vêm aos montes e eles andam juntos. Por quê? Porque quando nós estamos cercados de pessoas boas, e o ideal seria que eu me cercasse de pessoas bem maiores, bem melhores do que eu, elas vão se tornando para mim um apelo à minha consciência. Que essa é uma frase de Viktor Frankl. Elas vão se tornando para mim um arco de tensão, que me lembra aonde eu devo chegar, o que eu posso ser. Do tipo, olha, peraí, eu sou do mesmo barro que o professor Vitor. Assim, que raios o professor Vitor faz? Porque eu preciso copiar, porque eu preciso imitar. Que ele tem uma biblioteca na cabeça dele. Não é só uma biblioteca na estante. Ele tem uma biblioteca na cabeça. Ele tem uma honestidade intelectual que eu invejo. Ele tem uma capacidade de oratória. Ele tem um discurso linear que me agrada. Ele fala com um sorriso no rosto que, assim, eu preciso copiar. E se eu começo a conviver contigo, lhe escuto. Ontem eu passei uma parte da madrugada ouvindo aulas tuas, inclusive. Se eu lhe escuto, se eu lhe acompanho, se eu convivo contigo, eu vou me tornando eu mesmo, mas a partir de um modelo, não de um ídolo, não de um ídolo, Isso. mas de um ícone. Né? Na verdade, tem um outro autor, Mandrioni, ele vai falar do modelo, do ídolo e do ícone. Né? Mas, enfim, para não entrar numa outra seara aqui. Mas, olha, não a partir de um ídolo. Né? Não é que eu estou vendo o professor Vitor, que eu estou vendo tantas outras pessoas que eu julgo serem boas, de alta estatura, o professor Pacheco, que amanhã nós faremos uma live com ele, como pessoas que eu quero, mas no sentido assim, de usurpação, quase que como um fetiche maluco de me tornar tal qual elas são. Mas não, a partir delas, das virtudes, incorporar essas virtudes ao meu modo único e irrepetível de ser, de agir e de viver e me tornar eu mesmo a partir de uma assembleia, de uma comunidade, de tantas outras pessoas que eu me seco. Diz com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Ou seja, me diz também quem você emula, quem você imita, eu vou te dizer exatamente quem você é e para onde você vai, né? E quem você vai se tornar. Exatamente. A terapia para a inveja é exatamente, em primeiro lugar, a admiração. Admirar as pessoas, aplaudir. E em segundo lugar, aí você está curado. É a gratidão pela grandeza dela. Porque o movimento é, puxa, ela é boa, mas eu também quero ser. E aqui tem uma tensão entre a admiração e a rivalidade. Eu também queria estar no lugar dela. Eu teria que diminuí-la de algum modo, que são as ressalvas invejosas. Eu teria que demonstrar minha afetação de indiferença, de desprezo. Todo mundo está comentando, todo mundo está falando, mas eu nem sabia. Não, eu nem estou ligado nisso, eu nem queria. Eu nem sabia. Todo mundo é o comentário do dia e você está afetando uma indiferença. Não, primeiro admirar, parabenizar.
integrar. E aí sim, agradecer a pessoa. Então, chegue com a pessoa que você inveja e fale: parabéns, obrigado, você me ajuda, eu me inspiro em você. Ótimo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu falei do Benedito Nunes, um outro grande professor de filosofia do direito. Eu também trabalho com a filosofia do direito, que é o André Coelho. Olha, o cara é um craque, ele é muito bom. Eu sempre o elogio. Sabe por quê? Pelo simples fato que a mediação com ele poderia ser interna. E eu nunca vou permitir que seja interna, nunca vou competir com ele, porque ele estuda muito mais filosofia do direito do que eu. E eu poderia muito bem fazer uma ressalva invejosa. Não, mas eu estudo muito mais outras coisas. Não. Ele é muito bom, eu acho que ele é o melhor filósofo do direito do país. Ele é aqui de Belém, está no Rio. Pronto. Eu estou curado, eu estou imunizado de uma inclinação que pode haver de inveja. E os alunos querem a rivalidade. Ah, você é tão bom quanto fulano, você... Os alunos comparam o professor. Sempre tem essa estrutura da torcida, né? Que quer um time, que quer o outro, que quer o melhor. Não, ele é muito bom. Eu também faço um trabalho de filosofia do direito, pronto. Né? E eu ligo para ele, eu consulto. Ele está nos agradecimentos do meu livro de filosofia do direito. Ele merece toda a minha gratidão. Né? Então, não ocupar o seu espaço, fazer o que é possível de se fazer na sua vida. Ótimo. Não ficar se comparando com os outros, se comparar mimeticamente para uma mediação externa. Por Ótimo. Isso que só um modelo, só um é o modelo, só um é o mestre. E por isso que o René Girard, eu não sei se a gente está concluindo, mas o Girard acha que o cristianismo é uma terapia para denunciar o mecanismo do bode expiatório, a injustiça do mecanismo do bode expiatório, pela vítima inocente que se sabe inocente, que é Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que expia os pecados do mundo, porque ele foi morto, ele foi acusado, e ele claramente é inocente. E por isso ele ensinou a não reagir com violência à violência. Seja violência física, seja violência verbal. Então, quando a gente vier com esses fluxos invejosos, a gente interrompe. A gente não entra nessa lógica de invejar e de ter orgulho. A gente passa assim por um fusquinha, né? E tem um adesivo no fusquinha: não me inveje, trabalhe. Pô, esse cara tem uma autoestima. Esse cara tem uma autoestima extraordinária, o cara é orgulhoso. Vai olhar pro fusquinha, ele vai se sentir invejado. Não tem aqueles adesivos: sai fora, olho gordo. Pô, vou olhar pra esse carro, um carro velho pra caramba, escroto. Ótimo. Põe um adesivo no carro: não me inveje. Ele é invejoso e orgulhoso, ele quer ser invejado, ele acha que ninguém vai invejar. Olha, eu tô preocupado quando eu olho para um carro, se eu vou querer esse carro. Não me inveje, trabalhe. Tá entendendo? O cara quer... Ele tá preso nessa história. Esse carro, ele tá feliz com o carro dele e quer que os outros o invejem. E quer dizer que ele é trabalhador. Entendeu? Exato. Eu sou trabalhador, só, então esse cara aqui é fruto de muito trabalho. Exato, porque esse é um problema do invejoso. Ele não quer só a autorrealização dele. Ele quer que tu se ferre. Tipo, não é assim, olha, vamos crescer todo mundo, não. Eu quero crescer, mas desde que você se dê muito mal. É aquele negócio do futebol, né, terrível que tem. Tipo o seguinte: olha, eu não quero só que meu time seja campeão, eu quero que o teu seja maicado. Eu já vi isso. Aqui tem a grande rivalidade, Remo e Paysandu. Né? E aí os remistas, eu tenho um amigo que é remista, que é meu irmão do coração, e ele diz: eu fico muito feliz quando o Remo Grande ganha, mas eu acho que eu fico mais feliz mesmo quando o Paysandu perde. Essa é a inveja que nos pega no gramado, nos pega na vida e nos ferra, né? Professor, eu quero lhe agradecer muitíssimo. O pessoal está com as panelas no fogo aí, estão ouvindo a live e almoçando. Até para ela ficar gravada e depois a gente conseguir disponibilizar no Spotify, em outros aplicativos, deixá-la um pouquinho mais curta. Eu preciso lhe agradecer muitíssimo, lhe parabenizar uma vez mais pelo teu trabalho. Daria para ficar falando desse tema durante toda uma trilogia, ao menos. Obrigado por essa contribuição. O que precisar, eu estou super ansioso para o teu livro chegar em casa, para eu lê-lo e depois poder conversar
sobre ele contigo. Desde já recomendo o teu livro. É impossível que isso não se dê. Assim, já estou recomendando esse livro. Obrigado, um abraço a todos lá na tua Eu te casa. agradeço muito. Parabéns pela chegada da Maria com esse nome belíssimo. Lembrança da Catarina ao Tomás, a outra. Quem é que está faltando? A Clara. Clara. Não é só nome lindo, uma lembrança da tua esposa. Parabéns, vou rezar pela gravidez. E te admiro muito, sem nenhuma inveja, pelo contrário, uma emulação muito positiva e me inspiras muito também. E vamos fazer em breve uma próxima live sobre a ordem do amor, porque a inveja, só para concluir, é um amor doente. Ótimo. É um amor adoecido. Ótimo. Tchau. Ótimo. Professor, muito obrigado. Até muito breve, meu caro. Um forte abraço. Um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.